Glória a Deus. Encontraram? Josué 1:8. Está escrito assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela quando? Quando você quiser? Está assim? Quando sobrar tempo? Quando você tiver vontade? Não. Medita nela dia e noite. Vamos repetir isso, irmãos? Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Amém. Olha só, hoje eu estou falando com a igreja, irmãos, uma mensagem que o Senhor me deu na segunda-feira e estou meditando nela, orando sobre ela. Pela manhã a gente ministrou aqui a palavra que o Senhor também nos deu sobre esse assunto. Estava agora há pouco ali fora. O Senhor Deus me fez lembrar desse verso. Esse verso nem li pela manhã, né? O Senhor me entregou agora há pouco mesmo. Medita nela de dia e de noite. É sobre isso que nós vamos falar, irmãos. Mas vamos entender o que representa dia. Dia, vamos dizer assim, clareza, tudo, né, tá claro, você está enxergando, você está vendo Deus agir, você está vendo Deus trabalhar, você está vendo, irmãos, as coisas se encaixarem, você está enxergando a providência da parte de Deus. A Bíblia está dizendo meditar na palavra, viver a palavra nesse período do dia, quando as coisas começam a acontecer, quando as coisas começam a dar certo, quando as coisas começam, irmãos, a fluir, né? Você às vezes nem precisa de colocar muita força, você já orou, você já buscou em Deus, você vai perceber, você vai enxergar que as coisas vão fluir. Diga glória a Deus por isso. Irmãos, existe essa fase na vida do crente também. Às vezes tem gente que pensa que é só luta, só problema, só dificuldade. Não, irmãos, tem o dia que a palavra está nos falando que o Senhor vai clarear, Ele é luz, as coisas vão ser esclarecidas diante dos nossos olhos e nós vamos enxergar a direção de Deus com clareza. Amém, igreja? Então a orientação inicial é: medita na Bíblia, busque em Deus a palavra nessa fase. Qual? Na fase boa. Na fase, irmãos, que você está sorrindo, na fase que você está, né, prosperando, na fase que você está com saúde, na fase que você tem, então, as bênçãos que estão chegando. Medita na palavra, né? Não desvie dela, não se aparte nela neste momento. Não sei se você já viu quantas pessoas que já saíram da igreja, da presença de Deus, quando começaram, irmãos, a prosperar, quando começaram a ser abençoadas, quando, vamos dizer assim, o dia veio para clarear, as coisas começaram a acontecer de fato ali, né, na vida da pessoa, a pessoa fala: agora eu não preciso de igreja, não preciso de Deus, e aí acaba se desviando, se apartando da palavra. Mas a orientação de Deus, do Espírito Santo, é que, irmãos, nós não podemos deixar de meditar nessa fase boa que estamos vivendo ou vamos viver. Amém, igreja? Entenderam a palavra dia? Clareza, claridade, as coisas boas, né? Vitória, sucesso, prosperidade, crescimento, isso representa dia. Amém? Então diga para a pessoa que está perto assim, diga assim: não deixe de buscar a Deus nessa boa fase. Amém? Agora tem o outro lado, tem ou não tem? O que a Bíblia está falando depois do dia? Noite. O que representa a noite, irmãos? O que é noite no seu ponto de vista? Se o dia é a clareza, né, onde nós temos a direção, a segurança, é só você inverter. Noite vai simbolizar, irmãos, ali, né, a escuridão. Vamos dizer assim, o tempo de escassez, de luta, de dor, de sofrimento. Aquele dia que você faz tudo certo, mas dá tudo errado. Não aconteceu isso com você não, né? Você faz tudo certo, mas dá tudo errado. Isso com a sua vida não aconteceu não, né? Pergunta para a pessoa que está perto aí, diga assim: você já fez tudo certo, mas deu tudo errado? Aqui em Sorriso não acontece isso não, né? Você, irmão, faz tudo certo, tudo, olha, agora eu vou ser de Deus, agora eu vou ser fiel, agora eu vou estar sobre a palavra, agora eu vou obedecer, fazer tudo certo. Aí quando você vê, nossa, deu tudo errado, né? E olha só, isso representa a noite. Representa, irmãos, momento difícil, que nós não devemos deixar de meditar na palavra, estar sobre a palavra. Então a orientação é dia e noite. Em outras palavras, simplificando, irmãos, sobre todo o tempo, que a palavra de Deus esteja no seu coração. Seja na fase boa ou na fase ruim,
Não deixe de buscar a Deus. Não deixe de ter uma vida voltada para o Senhor. Eu vejo esse capítulo de número 1 aqui do livro de Josué. Deus então, irmãos, encorajando, dando a Josué força, porque você vê que foi um momento muito difícil. O Josué perdeu, irmãos, o Moisés, um grande mentor, líder, referência até os dias de hoje. Josué ficou muito mal com a morte do Moisés. Ele ficou abatido, ficou triste, agora eu não quero mais saber da vida, eu não vou mais viver. E você vai ler aqui, você vai ver Josué prostrado. Já tinha passado o período do luto, estava lá Josué para baixo, entristecido, estava lá Josué, irmãos, desanimado, e veio Deus no versículo 6 e falou o que para ele? Esforça-te, tenha bom ânimo. Tem tradução que fala, seja corajoso. Agora é com você, agora a missão é sua. Então, Josué, agora tudo que você aprendeu, tudo que foi ensinado a você, agora é com você, para colocar em prática, para fazer as coisas acontecerem. Amém, igreja? Então essa parte inicial aqui do livro de Josué é para a gente meditar quando a gente quiser, é para a gente ter a palavra de Deus quando sobrar tempo, quando eu lembrar de Deus, aí eu vou buscar Ele. É isso, irmãos? Não, o Senhor quer que em todo o tempo a palavra dEle esteja no nosso coração, seja dia, seja noite, eu tenho que guardar a palavra no meu coração. Amém? João capítulo 9, o verso de número 4, a gente começa então aqui já, né, o Senhor dando a gente uma direção para entendermos a reflexão de hoje. João 9, o verso de número 4. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Vamos por parte, irmãos. Quando Jesus está falando de obras, ele está falando de trabalho. Então ele está dizendo assim, convém que eu trabalhe, convém que eu faça as obras, convém que eu tome as decisões, que eu tenha atitude. Quando, igreja? Continua a leitura. Enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém pode trabalhar. É válido aqui, irmãos, ressaltar e deixar bem claro que nós não estamos dizendo sobre poder trabalhar no período noturno. Tá? Não é sobre trabalho que estamos falando aqui. A gente pode aqui aplicar para o lado espiritual e levar para outros sentidos da vida, entendendo que, claro que tem trabalhador que o turno de trabalho dele é qual? É à noite, é noturno, tem que trabalhar para ter o sustento, o pão de cada dia. Então entenda que para nós aqui, o que o Senhor está falando não é sobre o período da noite, mas ele está aqui, irmão, simbolizando, trazendo para nós, falando aqui da noite, é a ausência da luz. O Senhor Jesus está falando assim, a hora de agir enquanto a luz, enquanto tem o dia, enquanto eu estou vendo, esse é o momento certo de tomar as decisões. Essa é a hora, irmãos, de você fazer aquilo que Deus colocou em seu coração. Então a luz é símbolo de clareza, é símbolo de direção. Quando você está na luz, você está enxergando, você tem o que, irmãos? Eu vejo que eu tenho segurança. Vou dizer algo para você, eu não gosto muito de dirigir à noite. Eu não gosto, não tem um reflexo muito bom, então eu prefiro, claro que se precisar de dirigir à noite, vou dirigir, mas eu não gosto. Por quê, irmãos? Eu não tenho segurança. Não sei se você está entendendo aqui o exemplo. A luz traz o quê? Segurança, traz clareza, traz você ali, irmãos, a firmeza daquilo que você está fazendo. É o que o Senhor Jesus está falando, trazendo aqui, irmãos, entenda que agora a luz aqui vai representar a palavra de Deus. Então Jesus está falando aqui que a hora de agir é quando nós temos a palavra de Deus guardada no coração. A hora de tomar as decisões é a hora, irmãos, dessa luz, então, trazer a clareza para ficar bem claro. Eu não sei se você já passou por momentos que você ora a Deus, você vem à igreja, você fala, Senhor, me dá uma resposta, me dá uma palavra, Senhor, eu preciso tomar essa decisão, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, Senhor, me ajuda. O que está acontecendo, irmãos? Está noite, está faltando a luz, está faltando a direção. E olha, eu quero dizer para você com toda a convicção aqui, certeza, que se você passa por esse momento, não simboliza, irmãos, pecado em si, não simboliza, agora a pessoa ela não tem a luz é porque está no pecado. Não, irmãos, veja que o próprio Cristo fala aqui sobre o dia e a noite. A noite que ele está dizendo aqui é a ausência da luz.
A ausência de clareza, a ausência que a pessoa ela vai ter que tomar uma decisão e por não estar enxergando, por estar escuro, ela vai ficar insegura, ela vai ficar ali, e agora, o que eu faço? Faço ou não faço? Vou ou não vou? Saio ou não saio? Fico ou não fico? É esse momento. Então Jesus está deixando bem claro, irmãos, qual é a hora de trabalhar, de agir? Qual é a hora de fazer a obra? É a hora enquanto é dia. Amém? Diga comigo mais uma vez: a luz é símbolo de clareza, direção e segurança. Ande na luz, ande na palavra. Você vai ter a direção de Deus, e essa palavra que vai direcionar a sua vida vai te trazer segurança. Você vai ter, irmãos, firmeza para a sua vida. Amém? Lembra do Salmo 119? Vamos fazer a leitura aí? Vamos passar os olhos aí no Salmo 119. 105 é o verso, bem conhecido, né? Eu vejo esse versículo aqui, irmãos, como uma instrução para todos nós. 105, Salmo 119, o verso 105, está escrito assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Vamos ler em voz alta, igreja? Embora é bem conhecido, né? Tem gente que já tem esse verso aí decorado. Vamos lá, quero a interação da igreja, né? Vamos lá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém. Eu vejo aqui, irmãos, que a Bíblia é uma fonte de orientação, é a iluminação para a vida do cristão. O cristão, o crente, irmãos, que anda fora da palavra, ele vai viver desorientado. A pessoa que não tem uma palavra no coração, ela fica perturbada, ela fica aflita, ela fica, né, no sentido assim, e agora, quebrando cabeça, né? O que fazer, como agir, como tomar a decisão. O que está faltando, igreja? Essa luz, essa lâmpada para os pés, para então essa pessoa andar com clareza, para então, irmãos, seguir na direção certa, né? Seguir com segurança. Então é o que o Senhor está nos mostrando. Eu até disse de manhã, e quero aqui repetir para você, irmãos, que a Bíblia, para quem não sabe, a Bíblia é o guia do crente. Você tem que entender que, irmãos, a Bíblia que tem que te guiar. E quando a gente fala Bíblia, a gente está falando que é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Quem que é o verbo? É Jesus. E quando a gente fala Jesus, é o próprio Espírito Santo, porque a Bíblia fala, irmãos, que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Então eu tenho que permitir, eu tenho que deixar. Quantas pessoas que querem tomar decisões próprias? Eu sei o que fazer. Não, desse jeito, quando eu fizer desse jeito, vai dar certo. Quando eu fizer bem assim, vai funcionar. Tem gente que está indo por esse lado, irmãos, e está se dando mal. Acaba então quebrando a cara, acaba então desperdiçando ali coisas que poderia ser aproveitado mais cedo ou mais tarde. E eu aqui me lembro, irmãos, do que Salomão diz, né, em Provérbios 14:12: há caminhos que para o homem parece ser bom, parece ser direito, mas o fim é o quê? Morte. O fim é destruição. É o que a gente está dizendo agora, igreja, né? Você que está aí numa situação que você tem que decidir algo na sua vida, você que precisa tomar uma decisão, você precisa se posicionar. Olha, irmãos, não vai segundo os seus conhecimentos, porque pode ser que enganoso você está sendo, né, levado pela intuição do seu entendimento. Quando a Bíblia fala, irmãos, enganoso é o coração do homem, né, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o coração faz a pessoa ter vários sentimentos, e sentimentos errados, sentimentos que a pessoa acaba sendo levado pela circunstância. Eu estava dizendo na sexta-feira aqui, quantas pessoas que deixaram de viver pela fé? Tem gente que já não vive mais pela fé. Elas já estão vivendo como? Diante de circunstâncias. O que é isso? Irmãos, é os problemas que estão ditando a vida dela. É as lutas que estão levando ela para tomar certas decisões. Não posso. Eu não vou deixar o problema definir o meu futuro. Eu não vou deixar o problema fazer eu ser uma pessoa que não agrada a Deus. Amém, igreja? Então não deixe, não permita que circunstâncias ou pessoas venham direcionar a sua vida. Embora pareça ser bom, embora a pessoa fale assim, olha, o fulano está com boas intenções, né? É para me ajudar, ele vai me ajudar. Irmãos, toma muito cuidado, deixa Deus dirigir sua vida. Olha o que a Bíblia está dizendo, há caminhos, há decisões que a gente tem aí, né, que pode parecer bom, pode parecer a melhor decisão possível, mas o fim é
morte, é destruição. Então, não precipite, não tome decisões precipitadas, não tome decisões de cabeça quente, não tome decisões, né, irmãos, nervoso, irritado, chateado. Essa não é a hora de você tomar decisão. Eu estava dizendo de manhã, sabe qual é a melhor hora de você agir? É dia, a palavra. Sabe o que isso representa, irmãos? A melhor hora de você tomar uma decisão na sua vida é quando Deus te dá uma palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. Você ouviu a palavra, você está ouvindo Deus. Deus está falando com você e você agora está convicto. Você tem a certeza no coração de que Deus falou com você. Aí essa hora é a hora de você agir, de tomar decisão, de fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Mas tem pessoas que elas falam assim, Deus falou comigo. Mas aí o que ela faz? Ela deixa para depois. Ela deixa para mais tarde, ela deixa para amanhã, ela deixa para outro dia. E aí, irmãos, aquilo que Deus falou com ela vai caindo no esquecimento, a pessoa já vai se esquecendo daquilo. E aí a pessoa já por tantos problemas, aflições, lutas, as dificuldades têm aumentado. E aí as pessoas acabam ficando, né, em cima do muro. Faço ou não faço? É agora ou é depois? Me lembro do faraó, lembra das pragas? Moisés estava ali, irmãos, como representante de Deus. Era só ele orar a Deus para remover a praga, que era rã, né, no momento ali. Qual foi a decisão de Faraó? Deixa para amanhã. Não faça hoje não, amanhã. Tem gente que está assim, irmãos. O que é para fazer hoje, ela está deixando para amanhã. E amanhã pode ser tarde demais. Se Deus falou hoje, irmãos, tome a decisão imediata. Faça logo. Né? É o que a gente precisa fazer para então ser abençoado por Deus. Seguindo aqui essa direção, eu vou mostrar 2 exemplos aqui de pessoas que tomaram decisões na luz, na palavra. Uma tomou a decisão na palavra e permaneceu, outra até começou bem, mas depois acabou se perdendo. Primeiro exemplo que eu quero citar aqui é do rei Josias, 2 Reis capítulo 22 e o capítulo 23 também. É claro que nós não vamos ler todo o capítulo 22 e 23, vou fazer igual fiz de manhã. Você que está com a Bíblia aí, passa os seus olhos aí sobre, missionário que fala isso, né? Passa os olhos aí sobre a palavra para você ver algo que vai despertar aí nos seus olhos, né? E já de início aqui a gente vê que Josias começou a reinar muito novo, ainda criança, com quantos anos? 8 anos. Aí lá no versículo 2 a Bíblia fala que Josias, o que ele fez, igreja? Fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. E Josias fez o que? Andou em todo o tempo no caminho de Davi, né? Que era a grande referência, um grande homem de Deus. Então, você vê aqui, irmãos, que o que aconteceu com Josias? Josias, ele toma a decisão de andar sobre a luz, sobre a palavra. Você vai ver aqui no verso 2, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele estava, irmãos, agindo, tomando as decisões na luz da palavra. Ele estava, irmãos, olha, fazendo aquilo que muitas pessoas não fizeram. Se você pegar aqui a história, o contexto, por isso que eu vou falar aqui para você, lição para casa, tá? Se você tiver condição depois de ler, leia o capítulo 22 e 23, você vai ver que Josias, ele derrubou ídolos. Ele tirou, irmãos, tudo aquilo que estava como altar de adoração a ídolos. Josias, ele restaurou o culto a Deus, conduzindo ao povo a adorar ao Senhor. Havia se perdido a adoração. As pessoas iam para o templo, irmãos, mas lá eles levantavam, né, o altar a ídolos, a adoração a ídolos, a imagem. E Josias, quando então, na luz da palavra, ele passa a fazer o que é reto diante dos olhos de Deus, ele tira tudo, ele remove. O que isso significa para nós hoje? É claro que tem gente que já tem, né, o entendimento, que sabe que, irmãos, nós não devemos adorar a imagem, né, até um mandamento, uma ordenância, mas para algumas pessoas não é propriamente uma imagem, mas é aquilo que está tomando o lugar de Deus na sua vida, né? O que está tomando o lugar de Deus na sua vida? Às vezes é uma tristeza que tomou o coração. O coração tem que ser de Deus, tem que ser alegre, mas é a tristeza que tem feito morada ali. Ou orgulho, ou a soberba, ressentimento, mágoa. Então a gente precisa ver o que está de errado, e eu preciso remover, tirar tudo aquilo que não agrada a Deus. Amém, igreja? Diga comigo, tudo aquilo que não agrada a Deus, diga, eu preciso retirar da minha vida. Quem tirou os ídolos? Josias. Não foi outro, foi ele.
Quem que tem que tirar aquilo que está, irmãos, atrapalhando a sua vida com Deus? É você, não é o pastor, não é o obreiro, não é o seu marido, sua esposa. É você que tem que fazer isso. Josias, ele tira, né, os ídolos, as imagens, ele restaura o culto ao Senhor, e ali ele começa, irmãos, a viver um reinado de bênção e paz. A Bíblia nos mostra que ele agora está andando na luz da palavra, e depois você pode ver a conclusão, que foi um tempo de prosperidade e honra. E eu quero terminar dizendo aqui sobre Josias, que quem anda sobre a palavra irá prosperar, irá ser honrado por Deus. Amém, igreja? Diga comigo, quem vive na palavra, em obediência, diga, irá prosperar, irá ser honrado. Irmãos, aconteceu com Josias. Creia no teu coração, vai acontecer comigo. Embora a gente não está focando, irmãos, prosperidade e honra, é consequência da parte de Deus. Você anda na palavra e Deus então abre as portas, te trazendo crescimento, prosperidade, te trazendo a bênção. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ver outro exemplo, que eu até citei de manhã também. 2 Crônicas, capítulo 26. O Josias, ele permanece na luz da palavra. Restaurou o culto a Deus, prosperou e foi honrado. Vamos ver esse homem aqui chamado Uzias. 2 Crônicas, capítulo de número 26. Passa os olhos aí também, não vamos ler tudo. Mas no início, eu até mostrei de manhã do 1 ao 5. Você vai ver que Uzias, ele está, irmãos, reinando de uma forma bem sucedida. O início foi próspero, enquanto ele buscava Deus. Enquanto o seu coração estava voltado para o Senhor, você vai ver propriamente no 5, coloque aí por favor. No 5 você vê aqui, igreja, porque ele deu-se a buscar a Deus. Todos nós que buscamos a Deus, por mais que passamos aí por lutas, por dificuldade, Deus nos abençoa. Amém? Porque tem gente que fala assim, e agora, o que vai ser de mim? É luta, é problema, é dificuldade. Eu fico, irmãos, pensando assim, se com Deus a gente já passa por isso, imagina você sem Ele. Então é melhor você permanecer com Ele, ainda que a fase seja difícil, continue buscando a Deus. O Uzias não soube, irmãos, administrar isso. Ele, né, eu até expressei aqui outra vez, ele foi um grande vacilão, vacilou mesmo, feio. Estava tão bem buscando a Deus, estava prosperando, estava, né, ali, irmãos, num reinado que agradava ao Senhor. Mas aí é aquela coisa. Você já viu o ditado que diz, irmãos, dá poder para a pessoa, e aí você vai conhecer ela? O Uzias, ele fez tanta coisa boa, o reinado começou a ser tão próspero, que você vê aí na parte final do verso, que olha só, nos dias em que ele buscou a Deus, ao Senhor, o que aconteceu, igreja? Deus o fez prosperar. Quem que fez? Diga comigo, Deus. Vamos ler a parte final? Deus o fez prosperar. Entenda, irmãos, prosperar aqui não é só ganhar dinheiro não, tá? Prosperar é ser abençoado. Deus o abençoou. Deus o honrou. Então, no auge, Uzias, ele encheu o seu coração de orgulho. Você pode passar os olhos aí, você vai ver que Uzias, ele está, irmãos, agora se perdendo. No versículo 16, a Bíblia diz que depois de ter crescido, já fortificado, já afirmado, né, próspero, o que aconteceu, igreja? Exaltou-se o seu coração, até se corromper. Diga para a pessoa que está ao seu lado, eu acredito, irmãos, que é só para a gente interagir, não que seja com você o que está acontecendo. E se for, irmãos, é até uma correção da parte de Deus, a gente tem que aceitar, né? Diga para a pessoa que está perto assim, diga assim, cuidado com o orgulho. Cuidado, irmãos. O orgulho fez Uzias, irmãos, se perder. Uzias, ele agora, igreja, está tomado o coração de orgulho, porque ele agora está se achando. Não tem gente que vive de nariz empinado, né? Irmãos, de topete para cima, né? Achando que é o rei da cidade, dono do mundo. Eu mando, eu faço, eu posso, eu tenho poder. Aí a pessoa vai se achando, ela vai, irmãos, dando lugar, né, no seu coração ali para o orgulho. E o que aconteceu aqui? A Bíblia está dizendo que exaltou o coração até corromper, até ele se perder.
Muitas pessoas acabam se perdendo na vida, irmãos, é porque o orgulho é o início, né, da perdição na vida da pessoa. Eu não sei se já aconteceu com você, mas é uma reflexão aqui. Vamos tentar aqui trazer para outra pessoa. Você já viu alguém se perder por causa do orgulho? Já viu pessoas, irmãos, que estavam bem na vida, estava bem, né, na cidade, prosperando, estava bem em casa, casamento e tal, aí começou orgulho, começou soberba, aí a pessoa sempre não dando o braço a torcer, é eu que faço, eu que mando, e aí o fim é queda, é destruição. Então o Uzias, ele sai da luz, ele sai da palavra. E, irmãos, o interessante aqui é que um dia ele esteve na luz. É um alerta para mim e para você, que hoje estamos na luz. Então a gente tem o dever de tomar muito cuidado, de não perder esse foco, não perder essa luz para clarear a nossa vida. O versículo de número 18, você pode ver aqui que Josias, ele fez algo que ele não poderia ter feito, já por causa do orgulho. O que ele fez, irmãos? Ele tentou exercer ali a função de sacerdote, entrando ali no templo para queimar incenso. Ele não podia fazer isso, mas ele achando que ele era o dono do mundo, né? Eu vou fazer isso. Eu vou entrar no templo, eu vou queimar incenso e vou fazer como eu quero. Olha só, irmãos, é aquela coisa, a pessoa ela só vai se perdendo, ela só vai, irmãos, cavando a própria cova. Não tem aquela declaração bíblica, dá no Salmo, procure aí, por favor. O salmista fala bem assim, irmãos, um abismo puxa o outro. A pessoa ela já está com o coração cheio de orgulho, a pessoa ela já está mal, e ela está cavando um próprio buraco para ela cair ali. É um abismo puxando o outro aí, ó. Um abismo chama o outro. É aquela coisa, irmãos. Um erro vai te levar a cometer outro erro. Eu estou errado, então eu tenho que assumir esse erro. Senhor, eu não posso permanecer errando. Eu não posso permanecer fazendo assim, né? Foi o que aconteceu com Uzias. O orgulho tomou conta do coração. Agora eu vou fazer do meu jeito. Eu vou lá para o templo, vou lá queimar incenso, eu vou fazer. Ele não era sacerdote, mas ele quis, irmãos, exercer a função de sacerdote, né? Na força, e não deu certo. Por que não deu certo? Você vai ver no verso 19 que ele fica indignado, né? Deus já começa a repreender ele, Deus já começa a mostrar para ele que é Deus que está no controle de todas as coisas. Eu até falei de manhã, irmãos, Uzias foi repreendido por Deus. O erro de Uzias foi ele não aceitar a repreensão de Deus. Só para a gente interagir, pergunta para a pessoa perto aí, você já foi repreendido por Deus? Não digo pessoas, tá, irmãos? Porque às vezes é o homem querendo ali, né, na forma carnalidade, repreender, humilhar as pessoas, e dizer, ó, Deus está te repreendendo. Tem que ter discernimento com isso, né? Muitas vezes é a ação da carne e do homem. A gente tem que ter discernimento. Não, é Deus me repreendendo na palavra, Deus me, né, exortando ali, me corrigindo na palavra. O erro de Uzias, irmãos, é que quando Deus foi repreender ele não aceitou. Então, você perguntou, não precisa responder, né? Mas se você tem sido, ou se um dia você for repreendido por Deus, aceite a repreensão. Porque Deus repreende, irmãos, porque Ele ama, né? A Bíblia nos mostra que o pai repreende o filho porque o pai ama o filho. É assim Deus também. Deus me repreende, Deus te repreende porque Ele nos ama. Aceite, ainda que doa no momento, ainda que a gente fique indignado, chateado, a gente tem que aceitar a repreensão. Olha aí esse verso de Hebreus 12, 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há a quem o pai não corrige. Então, veja que quando a gente aceita a correção de Deus, irmãos, Ele vai cuidar. Ele vai, né, oferecer todo o suporte de pai para nos ajudar a acertar naquilo que estamos errando. Mas vamos lá, igreja, voltando aqui para Crônicas, volta aí para o versículo 19. Uzias ficou como mesmo quando Deus repreendeu, igreja? Qual foi a atitude de Uzias? Pode ler em voz alta: indignação. Uzias se indignou. Tem tradição que fala que ele ficou revoltado. Ele ficou chateado, ele ficou, irmãos, olha ali, muito bravo, porque Deus tinha repreendido ele, né? E olha só, igreja, nós precisamos olhar esses textos aqui e entender que Deus não mudou. Deus também repreende nos dias de hoje, e Ele quer que a gente mude, Ele quer que a gente seja
diferente. Uzias continua, irmãos, na desobediência, na rebeldia, com orgulho no coração. Você lembra qual foi o final de Uzias? Último versículo aí. Vamos ler o 21, né? Eu falo o último porque é o 23, mas é o último momento do Uzias ali, porque ele morreu. O que diz aí o versículo 21? Ele ficou ali com lepra até o dia da sua morte. Olha só. Ficou ali, irmão, sem, né, viver da melhor maneira possível. Então a gente vê que muitas pessoas, por estar na desobediência, acaba tendo uma vida que vai se acabando, vai perdendo o sentido, né? E a gente não pode ficar preso nisso. Vamos para João capítulo 11, o verso 9 e 10. A gente lê esses dois versículos e já terminamos. João 11, 9 e 10. Então eu mostrei um exemplo de quem permaneceu na luz, que foi, né, esse rei chamado Josias, e mostrei para você o rei Uzias, que não permaneceu na luz da palavra. E você vê que o final de cada um foi diferente. Um prosperou, um cresceu, um foi honrado, outro, irmãos, por decisão sem a luz da palavra, teve queda e vergonha. Agora aqui em João 11, o verso 9, Jesus está falando algo muito importante para a gente terminar aqui a nossa meditação. Jesus respondeu e disse: não há 12 horas no dia? Agora, igreja, presta atenção aí, ó. Se alguém andar de dia, o que ele está falando? Da palavra, na luz da palavra, na direção de Deus. Se alguém andar na direção de Deus, não tropece. Vamos ler em voz alta? Não tropece. Agora, para pensar, o que é tropeçar, irmãos? Cair, fracassar, se dar mal na vida. Eu estava meditando de manhã aqui com a igreja, eu quero meditar com você também. Sabe por quê? Tem gente que, irmãos, em uma área da vida dela, há luz, existe luz, e ela não tropeça. Mas outras áreas da vida ela anda tropeçando, porque está faltando luz. Um exemplo aqui, olha só, tem gente que profissionalmente, irmãos, está bem. Ela está sobre a palavra, sobre a direção, ela está na luz, ela está prosperando, está trabalhando, está crescendo, né? Ela não tropeça. Mas, vamos dizer que na vida sentimental, no relacionamento, no casamento, aí não tem a luz, o que acontece? Tropeça, cai, separa, divorcia. Olha só, qual área da minha vida está faltando a luz? Essa é a reflexão. Volto a dizer, irmãos, não é porque você está no pecado, não é porque você está no... agora você vai para o inferno. Não, irmãos, para com isso. O Senhor está mostrando para nós aqui que a luz, né, é para você enxergar, para você ter a direção de Deus, para que todas as decisões venham ser claras na sua vida, para você não tropeçar. Amém? Então a pergunta é: qual área da minha vida eu ando tropeçando? Porque Jesus está dizendo que se está faltando luz, eu vou tropeçar, eu vou cair, eu vou fracassar. E tem gente que está assim, irmãos, ela não tropeça aqui, ali, ela não tropeça lá, mas existe uma área da vida que ela anda tropeçando, está faltando luz. Senhor, me dá uma direção. Senhor, o que eu faço aqui? Eu quero andar na tua direção. Então essa é a primeira reflexão aqui do verso 9. Se alguém anda de dia, se alguém anda na luz, se alguém anda na palavra, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Agora o 10. Mas se andar de noite, faz o que, igreja? O que Jesus afirma aí? Tropeça. Se andar de noite, se andar fora da palavra, se irmão não tiver a direção de Deus, ele afirma: tropeça, cai, fracassa, porque nele não há luz. Amém, irmãos? Esse é o nosso momento de meditação, é o momento da reflexão, que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Ande na luz, na direção de Deus, você vai prosperar e vai ser honrado por Deus. É o que o Senhor Deus quer de nós. Amém? Fique em pé, por favor. Deus abençoe você das redes sociais, do YouTube. Compartilhe essa mensagem, esse culto. Mande para amigos, familiares. Certamente vai alcançar o coração de outras pessoas.